significa quando a gente se reúne como igreja para falar sobre a plantação de novas igrejas, por que a gente precisa disso? As pessoas geralmente dizem assim, pastor, mas já tem tanta igreja por aí, não só presbiteriana, tem de um monte de tipo. E por falar das presbiterianas que já existem, a maioria já está meio moribunda, muitas delas estão morrendo, por que a gente vai plantar mais? Para que a gente vai correr esse risco? E o que eu quero fazer hoje é desafiá-los nessa direção, falando sobre o contexto que a gente vive, grandes desafios que a gente tem. Então, vamos lá. Quando a gente olha para as últimas décadas, a gente percebe uma coisa: a população urbana vem crescendo e ela cresce, né, de maneira significativa. E se você tiver curiosidade de olhar lá para o censo, o desenvolvimento das cidades, e eu acho que aqui em Rondônia a gente consegue fazer isso ainda com maior facilidade, ver o crescimento, né, avassalador de algumas cidades ao longo das últimas décadas. E se você comparar isso com o crescimento da membresia das nossas igrejas, você vai ver que uma coisa não bate. Você tem uma proporção de crescimento das cidades, do número de pessoas nas cidades, que é muito maior do que o crescimento, a proporção do crescimento da membresia das nossas igrejas. Grande parte das nossas igrejas tem, inclusive, uma dificuldade de perceber e se adaptar a algumas mudanças, principalmente dessa dinâmica de uma cultura urbana, né? Hoje, na hora do almoço, a gente estava falando de ver ainda algumas igrejas em alguns contextos rurais e perceber algumas questões bem especiais, né, daquele contexto, que de fato é muito bonito. Mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes, apesar de hoje nós estarmos em contextos completamente diferentes, a gente mantém algumas práticas e algumas dinâmicas que sim, elas funcionaram e podem até hoje funcionar muito bem em um contexto rural, mas que elas têm uma certa dificuldade de se prevalecerem em alguns contextos urbanos, mesmo contextos urbanos de cidades menores e principalmente no contexto urbano de grandes cidades, até por conta da dinâmica de deslocamento das pessoas, a dinâmica de trabalho das pessoas, o ritmo de vida e da família. Então, tudo isso é diferente e muitas vezes a gente não se apercebe isso como igreja. Na maioria das cidades brasileiras, o crescimento de igrejas, que de fato são sérias, tem se mostrado, na verdade, sofrível e muito aquém da nossa real potencialidade. Porque uma coisa é você falar que está crescendo o número de igrejas, e eu concordo com você, né? Todos os dias, em uma garagem próxima de você, abre uma igreja que a gente pode, às vezes, ter um pé atrás no que diz respeito à teologia, né, dessas igrejas. E aí fica complicado, porque o que vem junto também? Dia após dia, inúmeros anúncios de escândalos por conta disso. A gente está vivendo essa semana alguns escândalos por conta de uma denominação bem forte no Brasil, né? Mais um escândalo, mais uma vez, por conta do procedimento, né, da sua liderança, que tem aí algumas atitudes muito duvidosas, e isso gera constrangimento, não só para aquela igreja, mas para o nome de Cristo, que é envergonhado, né, para todo discípulo e discípula de Jesus, por conta desse tipo de igreja. Então, quando a gente fala de igrejas sérias, e aí eu não estou nem falando de denominação, eu estou falando de igrejas que têm boas respostas para as perguntas que as pessoas estão falando, estão fazendo, tem boa teologia, aí já é diferente. Você vai perceber que já é mais complicado de a gente achar igrejas, ou crescimento de igrejas, ou nascimento de novas igrejas com essa perspectiva. Mas então, por que plantar novas igrejas? Por que isso é uma necessidade? Primeiro, porque a plantação de novas igrejas é o meio, então, mais efetivo que a gente tem para cumprir uma ordem. Jesus nos deu uma comissão, um direcionamento, um imperativo, uma ordem, que a gente deve ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a melhor maneira, ou a maneira mais efetiva de você fazer isso, sabe como é? É por meio de uma igreja que nasce, e eu vou falar para vocês por quê.
que isso se dá. Porque as novas igrejas, elas não gastam muita energia nem tempo na tentativa de solucionar algumas pendências, às vezes até históricas, e administrar alguns conflitos do passado que drenam boa parte das suas forças. Não sei se você já percebeu, mas uma igreja estabelecida há muito tempo faz com que ela tenha muito tempo para pensar em outras coisas, ou para ver se estabelecer algumas culturas, enraizar algumas coisas que às vezes até mais atrapalham do que ajudam. Em que sentido? Porque a gente gasta mais tempo com aquilo. Às vezes, se a gente tem uma igreja que está há muito tempo estabelecida, e aí ela tem muitas atividades e muitas frentes, às vezes até isso pode se tornar um empecilho, você já percebeu? Deixa eu dar alguns exemplos aí, hoje a gente vai começar a tocar, né, em alguns pecadinhos de estimação. Então não se assuste, não é pessoal, não conheço você, nem a sua igreja, então tá bom? Não é pessoal, não fica com raiva de mim não. Mas aí a gente tem um coral na igreja, e a gente fica feliz por ter um coral na igreja. Mas a gente, às vezes, tem a igreja que cresce, ela tem 2 corais. Ou, às vezes, ela tem um coral e tem uma banda de música. E aí a gente tem aquela questão de que o pastor deixou o coral cantar só o hino, mas a banda cantou 2 hinos. E como a gente já está aqui muito tempo estabelecido na igreja, né? E a gente já criou o nosso próprio clubinho, e a gente já está pensando mais no nosso coral, na nossa banda, como a nossa igrejinha, do que como algo para servir o reino e a expansão do reino, a gente fica ali com o nariz torcido, a gente fecha a cara para o pastor, né? Porque ele deu mais atenção. Eu estou usando só um exemplo, eu nem vou entrar nas forças de integração não, tá? Porque quando a gente começa a falar, né, da UMP, da UPH, da SAF, isso não acontece, não é mesmo, Dilei? Nunca, né? Ou seja, a gente tem essa necessidade de, às vezes, ficar drenando, né, alguma coisa que... Aliás, a gente tem coisas que drenam a nossa energia por conta dessa necessidade de ficar lidando com algumas questões por conta do tempo que a gente tem, e isso é natural. Eu não estou dizendo aqui que ter coral, que ter banda, que ter SAF, que ter UPA, ter UPH, isso é ruim. Eu só estou dizendo que isso faz com que a gente tenha que pensar em uma série de outras coisas. Uma igreja que está nascendo, que ainda não tem todas essas estruturas estabelecidas, ela não tem tanta coisa para pensar nesse sentido, onde que vai estar a energia principal dela? Onde vai estar o foco principal dela? A maior parte dos seus recursos, tanto humanos quanto financeiros, vão estar nos esforços de comunicar o Evangelho de Jesus àqueles que não conhecem. Por quê? Porque a igreja não tem gente. Ela precisa de gente. Ela precisa que as pessoas venham. Para elas virem, elas vão vir por quê? Porque elas são impactadas pela ação do Espírito Santo, ao conhecer o Evangelho. Então, o que é mais importante para uma nova igreja? Apresentar o Evangelho. Então, tudo que essa igreja vai pensar, colocar recurso, ela vai dizer, opa, o que é o principal? O que vai me mobilizar a colocar recurso? Bom, se eu tenho uma igreja estabelecida, ela já tem necessidades, toda hora aparece uma demanda de recursos, né, pastor? Tem mais pastores aqui, além do reverendo Alessandro? Vi, Ana Luiz ali, tem mais alguém? Tem mais algum? Pastores? A gente sempre tem na igreja alguma coisa que acaba demandando recursos, às vezes do nada, né? Às vezes pode ser uma parede que cai, eu não estou falando que são coisas que são inúteis, às vezes são necessidades. Aí a gente tem que lidar com isso. Os muitos ministérios da igreja sempre tem uma demanda, né? Aí o Ministério Infantil quer fazer isso, precisa daquilo para o acampamento dos adolescentes, a gente precisa investir, e tudo isso é bom. É bom, só que às vezes a gente começa a ter tantas demandas, tantas coisas nas quais a gente precisa investir os nossos recursos, que quando a gente pensa em algo que tem a ver com a evangelização de pessoas que não conhecem a Jesus, a gente fala, isso a gente deixa para depois. Por exemplo, o Dirley vai falar amanhã um pouquinho sobre a dinâmica das mídias sociais, né? E como isso pode ser uma grande oportunidade, o desenvolvimento da tecnologia, para a gente alcançar novas pessoas. Mas eu não vou pensar em gastar dinheiro com isso, né? Com
atrair as pessoas porque eu já estou ocupado com os meus recursos, cuidando das necessidades que já existem. Então, o que acontece? Ao contrário, esses recursos que são para alcançar novas pessoas, eles são considerados supérfluos. A gente precisa cuidar daquilo que está aqui. E, como eu disse, isso não é nenhum problema. Eu não estou dizendo que igrejas que estão estabelecidas não devem fazer isso. É um outro aspecto, e para um outro dia, eu volto aqui, se o Alessandro quiser, se vocês me aguentarem, para falar sobre revitalização de igrejas, né? Essa é uma outra perspectiva. É mudar a maneira da pessoa, da igreja, enxergar aquilo que é mais importante. Mas agora a gente está falando sobre começar. E quando você começa, você tem a possibilidade, então, de fato, né, de colocar os esforços nessa tentativa de comunicar o evangelho a essas pessoas. E as novas igrejas, elas então adaptam-se mais facilmente ao contexto que elas estão inseridas e à cultura daqueles a quem ela deseja comunicar o evangelho. Por quê? Porque, quer queira ou quer não, quando uma igreja começa, ainda que durante os anos da sua trajetória ela sofra algumas alterações, ela sempre carrega algumas coisas desde o seu início. Porque as coisas foram feitas de determinada maneira, se acostuma a fazer aquilo, e é meio difícil, às vezes complicado de você mudar, né? Uma igreja que ela se reúne no mesmo lugar às 19h30 do domingo à noite, se um dia você chegar para ela e falar assim, a partir de amanhã o nosso culto vai ser às 9 da manhã e não tem culto mais às 7h30 da noite, existe uma grande probabilidade do chão abrir e você ser engolido, né? É uma coisa que, para as pessoas, isso acaba se tornando quase que intocável, porque ela tem dificuldade de mudança. No que dizer ao que diz respeito a se comunicar com as pessoas do nosso tempo? Às vezes, algumas igrejas têm um pouquinho mais de dificuldade com algumas coisas que a gente sabe que não são problemas, mas você passar a ter aquilo numa igreja que ainda não tem, é muito mais difícil. Quem aqui está na igreja há muitas décadas, como eu estou, lembra como para as nossas igrejas presbiterianas foi um processo difícil e doloroso até aquele bichinho começar a ser aceito dentro das nossas igrejas. Agora, para uma igreja que começava naquela época e ela já tinha a bateria, era tranquilo, era mais fácil do que uma igreja que nunca teve passar a ter, entende? E quando você está começando uma nova igreja, você tem essa possibilidade. E aí o seu foco, já que você está mais aberto a essa cultura desse tempo, se o seu foco é comunicar o evangelho às pessoas do nosso tempo, que a gente precisa entender que é isso que nós somos chamados, nós não somos chamados a comunicar o evangelho a pessoas que sentaram nos bancos das nossas igrejas há 200, 300 anos atrás, mas aquelas que estão sentadas hoje, aqui e agora, e isso fica um pouco mais fácil. Tem um autor chamado George Hunter III, que num livro intitulado Como Alcançar Pessoas Secularizadas, ele fala de algumas barreiras que a gente acaba tendo. Pode pôr as 4 barreiras aí de uma vez, porque eu vou falar, na verdade, primeiro dessas 2 de baixo, que é a barreira do evangelho e a barreira do compromisso total. Você já percebeu que o evangelho, por si só, ele é uma barreira? A pessoa acreditar em um Deus que ela não consegue ver, que criou todas as coisas, que o ser humano virou as costas para esse Deus, se meteu numa enrascada, mergulhou num caos por causa do pecado, né, experimenta a morte espiritual, e aí esse Deus ama tanto essa criação que ele entra na história para poder trazer essa criação de novo para ele. Ele morre numa cruz, ele ressuscita, ele promete que vai voltar. Tem uma série de elementos que às vezes uma mente mais cartesiana, lógica, ela diz, isso não faz sentido. Então o evangelho por si só, ele é uma barreira. Às vezes a pessoa ouve o evangelho e ela diz, legal, faz sentido, e ela até começa a vir, mas daí a ter de fato um comprometimento a viver como um discípulo ou discípulo de Jesus, isso também é uma barreira. Eu e você podemos fazer alguma coisa quanto a isso? Não. Só o Espírito Santo pode fazer algo.
Em relação ao Evangelho, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Em relação a esse comprometimento, é Ele que nos leva a cada dia a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, nos guia em uma jornada na direção da maturidade. Agora, existem algumas outras barreiras que a gente pode sim fazer alguma coisa. Uma delas é a barreira da imagem. A barreira da imagem da igreja. É como as pessoas enxergam a igreja. Como eu disse, conforme a igreja faz um monte de coisas ruins, as pessoas vão olhar e dizer, essa igreja tem algo ruim a oferecer. Eu, na minha trajetória ministerial, tive o grande desafio de quando eu estava voltando de um tempo, né, de estudos fora do Brasil, estudando exatamente sobre plantação de igreja, chegar aqui e ouvir do meu presbitério, pastor, o senhor pode ajudar uma igreja que, né, tem 130 anos, ela está quase morrendo? E eu fui para lá para ficar 5 meses, fiquei 5 anos, mas era exatamente porque o pastor daquela igreja tinha tido uma postura, né, muito indevida, ele foi disciplinado por conta das suas atitudes. E aí o que acontece? Como que aquela cidade começa a enxergar aquela igreja? Essa é uma barreira da imagem. Nisso nós podemos ter algum tipo de, né, atitude? Podemos, seja em relação ao nosso próprio comportamento, ou até mostrar para as outras pessoas que, ainda que existam pessoas falhas, e isso acontece, nós estamos ali por causa de Cristo. A imagem da igreja não se resume àquela atitude de uma pessoa. E a outra é a da cultura. Às vezes a pessoa chega dentro das nossas igrejas e a sensação que ela tem é que ela está num ambiente que ela não faz ideia de como nem se comportar, porque tudo é muito diferente, tudo é muito distante, às vezes tudo é muito confuso. Às vezes a gente diz algumas palavras que as pessoas que nunca frequentaram uma igreja, elas não entendem. Eu lembro que quando eu estava plantando a primeira igreja que eu plantei no início do meu ministério, lá na região de Campinas, cidade de Jaguariúna, começou a frequentar a igreja um casal que nunca tinha pisado em uma igreja. Ela conseguia ir aos domingos na igreja, mas ele trabalhava aos domingos. Mas eles estavam muito interessados, ele começou a acompanhá-la então em um dos nossos grupos de conexão durante a semana. E eu lembro que um dos primeiros encontros que ele participou, eu estava ministrando naquele grupo e eu estava falando sobre a história de José do Egito, e falando um pouquinho da trajetória de José, das desventuras de José, e como José chega à posição de governador do Egito. E ele me interrompe e diz, uau, agora entendi, né? O pai de Jesus então era governador do Egito. Aí eu falei assim, como assim? Ué, você falou José é o pai de Jesus, ele é o governador do Egito. Porque ele conhecia 3 personagens bíblicos que ele tinha visto no presépio: Jesus, Maria e José. Ué, eu falei de José, ele entendeu. Então, a gente parte de alguns pressupostos de que as pessoas sabem, né? Eu lembro de um aluno contando de uma situação, né, que ele estava na igreja dele, na escola bíblica, e veio então uma criança que era neto de um presbítero, mas infelizmente filho desse presbítero, depois, né, que cresceu, saiu da igreja, mudou, foi para outra cidade, se casou, teve os filhos, não levava os filhos mais na igreja. E aí, quando esse menino, que era neto do presbítero, vinha passar as férias na casa do vovô e da vovó, era o único contato que ele tinha com a igreja. O vovô levava ele na escola bíblica dominical. E aí, um dia, a professora chega e fala assim, crianças, hoje a gente vai falar de um assunto, de uma história muito especial, que aqui todo mundo já conhece. Hoje a gente vai falar da história de um homem que foi engolido por um peixe. Hoje a gente vai falar da história de... E apontou para a criança que estava visitando a igreja. E ele, tremendo, virou e falou assim, Gepeto? Se você conhece a história do Pinóquio, talvez faça algum sentido para você. Porque ele sabia da história de gente dentro de um grande peixe na história do Pinóquio. Mas ele não conhecia a história de Jonas. Mas a gente acha que as pessoas têm que saber. Às vezes a gente acha, né, que todo mundo sabe
quem foi Mefibosete. O pastor está falando, porque é a relação de Mefibosete, e a gente às vezes não sabe, né? E chacoalha a cabeça fingindo que a gente sabe, né? Às vezes nem a gente sabe. E a gente quer que as pessoas que nunca pisaram na igreja, elas conheçam tudo isso. Ah, pastor, então não posso falar das histórias bíblicas mais, eu estou dentro da igreja. Claro que pode. Agora, não tem nenhuma dificuldade de você falar para as pessoas que já conhecem, trazendo um pouquinho de subsídio para quem não conhece, né? Eu posso, por exemplo, falar a respeito do apóstolo Paulo, que era um cara que foi um grande perseguidor da igreja, mas depois se tornou um discípulo de Jesus. Opa, eu posso dizer isso quando eu estou falando de Paulo. Faz sentido para as pessoas. Ah, eu não sei muito desse tal de Paulo não, mas eu sei que era um cara que não gostava de Jesus, agora ele virou de Jesus. Pronto, já sei. Alguma coisa de Paulo eu já sei. Já não é um total estranho mais para mim. Então, essa dinâmica, esse tipo de coisa, esse tipo de barreira, nós conseguimos sim, de alguma maneira, lidar com elas e vencê-las. A gente olhar para a cultura ao nosso redor, perceber algumas perspectivas do que está acontecendo, quais são algumas demandas e responder a esses questionamentos. A gente tem muitas igrejas, como as nossas igrejas presbiterianas, que têm uma boa teologia, graças a Deus. Então, tem boas respostas. Mas para a pergunta que ninguém está fazendo. Às vezes a gente está querendo responder perguntas que elas faziam sentido lá no século XVI ou XVII, mas que ninguém tem mais questionamento com isso hoje. Agora, às vezes a gente, por não fazer isso, vê proliferar igrejas que têm teologia ruim, más respostas, mas para as perguntas que as pessoas estão fazendo. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir isso e vão achar que isso é a palavra de Deus. Por que não responder com boa teologia e boas respostas aos questionamentos das pessoas do nosso tempo? Mas para isso, a gente precisa dialogar com a cultura. A gente tem tanta possibilidade por meio dos desenvolvimentos tecnológicos de fazer tanta coisa, e às vezes a gente fica achando, a gente não deve se envolver com isso. Ou isso é demais, ou isso é jogar tempo e dinheiro fora. Mas a gente pode perceber um impacto muito grande quando a gente toma essa postura. Novas igrejas, então, adaptam-se mais facilmente a esse contexto. Novas igrejas, elas são caracterizadas basicamente pelo quê? Por novos cristãos, porque ela está começando, são pessoas novas que estão chegando, são novos discípulos de Jesus, e principalmente nos primeiros anos, e ainda mais nos 2 primeiros anos de caminhada cristã, são mais efetivos na evangelização do que alguns cristãos mais experientes. Eu costumo dizer que quanto mais tempo a gente tem de igreja, menos eficaz a gente é na evangelização. Ou seja, o tempo de igreja é inversamente proporcional à nossa eficácia na evangelização. Por que isso acontece? Por uma razão simples. Eu começo a frequentar a igreja, e eu não conhecia ninguém da igreja, eu não conhecia Jesus, e eu me empolgo com isso é muito bom. E aí eu começo a ficar amigo das pessoas da igreja, e eu começo a ter um comportamento diferente do que eu tinha, eu não quero mais me envolver com algumas coisas, e com o passar dos anos, eu nem converso mais com as pessoas que eu conversava, nem algumas pessoas da minha família com as quais eu me relacionava, porque no dia a dia eu estou vivendo com os irmãos em comunhão, e isso é muito bom. O grande problema é que eu não sei nem mais conversar com as pessoas que estão do lado de fora da igreja, e eu às vezes nem tenho mais amizades com pessoas que estão do lado de fora da igreja. Então o que acontece? Eu perco a minha eficácia na evangelização, porque eu não tenho nem quem evangelizar, eu não conheço. Você só conhece crente. Todos seus amigos são crentes, todos seus parentes são crentes, amém por isso, mas você não sabe nem como falar. E às vezes você precisa ter intencionalidade nisso, inclusive nas amizades. Isso é fácil? Claro que não. Eu constantemente converso isso com a minha esposa, e ela fala como isso é desafiador. A gente está no nosso prédio, lá no condomínio, e sentar ali, no momento de lazer, na beira de piscina, com pessoas que têm uma visão de mundo completamente diferente da nossa.
Só que, se a gente tem intencionalidade dentro desse relacionamento, o que vai acontecer? Gradativamente, essas pessoas vão perceber uma distinção. Tem um escritor que, na verdade, um missiólogo, teólogo, que escreveu muitos livros, que influenciou muito o meu ministério, chamado Leslie Newbegin, que ele diz que a gente deve viver uma vida que evoca perguntas, cuja resposta é o Evangelho. A gente vive de tal maneira que as pessoas questionam: por que você vive desse jeito? Por que você trata a sua esposa assim, seu marido dessa maneira? Por que você cria seus filhos dessa forma? Por que você fala assim com seus pais? Por que você posta desse jeito nas redes sociais? E isso instiga o coração das pessoas. É uma vida que evoca perguntas. E a resposta para isso é nenhuma outra senão o Evangelho. Aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, isso é o que vai fazer a diferença. E então, quando a gente tem uma igreja com pessoas novas que estão chegando agora e que ainda tem muitos amigos do lado de fora e que estão muito empolgadas com o que elas estão ouvindo, sabe o que elas vão fazer? Elas vão querer contar essa história. Elas vão querer compartilhar. A gente cantou agora há pouco, né, uma música que aponta para uma situação bíblica, né, de uma mulher que está ali conversando com Jesus e de repente os olhos dela são abertos, né? Ela tinha uma busca insaciável que ela não conseguia preencher e de repente ela se depara com o Messias. Sabe o que acontece quando ela ouve isso? Ela sai correndo para contar para todo mundo. É isso que acontece. É isso que acontece. E é isso que um novo crente geralmente faz. Quando os olhos dele são abertos pelo Espírito Santo, ele diz: meu Deus. Eu já vi algumas pessoas ficarem bravas com alguns amigos crentes que ele tinha e falaram assim: por que você nunca me falou disso antes? Por que você nunca me contou isso? Ele quer compartilhar. Outra coisa, novas igrejas desafiam as igrejas já existentes em sua região a repensar teologicamente, estrategicamente, o que contribui para o processo da revitalização dessas igrejas. Porque se algumas igrejas começam a fazer algumas coisas, porque elas sempre fizeram, e teologicamente talvez isso esteja até equivocado, uma igreja que está nascendo, ela está começando a se reestruturar, ela quer fazer as coisas à luz do Evangelho. Então, em tese, ela está pensando algumas coisas a partir de um direcionamento bíblico, não na tradição, não porque sempre foi feito. Então, quando ela começa a fazer isso, ela desperta a outra igreja. Opa, a gente estava se perdendo, é para cá. E a gente também tem o aspecto de começar a perceber que talvez algumas coisas que essas novas igrejas estão fazendo, e a gente tinha um pé atrás, não tem problema, foi o que eu falei lá no caso, lá atrás da bateria. Uma igreja que já tinha 100 anos e nunca teve bateria, ela dizia: meu Deus, como que nós vamos colocar um instrumento do mundo aqui? Mas uma nova igreja nasceu, tinha bateria. Olha, é uma igreja presbiteriana, as pessoas são crentes, eles adoram a Deus, eles cantam hinos e tem bateria. Não tem problema, né? A gente não vai queimar no mármore do inferno porque tem bateria na igreja. Então, isso gera uma revitalização, inclusive, das igrejas já existentes. Agora, eu vou tocar em um ponto mais complicado, que a gente vai falar sobre por que a gente não deve plantar novas igrejas. E o primeiro dos motivos é: a gente tem um grupo de pessoas insatisfeitas na nossa igreja. Elas querem ter uma comunidade à sua própria imagem e semelhança. Aí elas vão começar uma nova igreja. E infelizmente, a maioria das igrejas que nascem não são projetos de plantação de igreja. São igrejas divididas por conta do ego de pessoas que querem uma igreja à sua própria imagem e semelhança. Ela não tinha oportunidade de ser líder lá e ela quer um lugar para ser líder. Ela discordava da liderança lá e ela quer mandar do jeito dela. Desculpa, isso já é um empreendimento fadado ao fracasso. Ele já começa do jeito errado. Uma nova igreja, que deve ter por motivação a expansão do reino, o amor ao Evangelho, não deve começar porque tem gente insatisfeita, porque as coisas não são do jeito dela, e ela vai querer uma igreja para ela. Porque desde o início ela não está pensando nos outros. Muito pelo contrário.
ela vai ficar desconfortável cada vez mais com os outros, porque os outros vão querer fazer as coisas de maneira diferente. Gente, isso é triste. Eu lembro de uma ocasião, e o que eu vou dizer é de fato muito triste, porque é real. Eu era seminarista ainda, ou seja, 2 décadas atrás, e eu estava na reunião do conselho, conversando com o pastor da igreja, a gente estava falando sobre algumas perspectivas de evangelização, e um presbítero disse algo com muita sinceridade, que me chocou naquela ocasião. Ele disse assim: eu me sinto desconfortável com essa conversa de vocês. E eu tomei um susto, fiz até uma brincadeira, com o quê? Com a evangelização. Ele falou: esse papo de vocês, o tempo inteiro ficar querendo trazer gente nova para a igreja, gente nova para a igreja, gente nova para a igreja. Aí vai chegar gente diferente aqui, querendo fazer as coisas de maneira diferente, vai atrapalhar tudo. Está bom do jeito que está, a gente está aqui, as nossas famílias, os nossos filhos. Chegar gente diferente, o negócio pode azedar. Por quê? Porque a visão de igreja para ele era algo que trouxesse sensação de que estava tudo bem para ele. E uma igreja que já nasce para pessoas que querem uma igreja para si próprias, para satisfazer o seu ego, que seja a sua própria imagem e semelhança, já está fadada ao fracasso. Outra razão complicada, e muitas vezes igrejas nascem por isso. Um pequeno grupo de crentes precisa de assistência e está distante da igreja sede. A gente tem irmãos muito queridos, eles estão aqui convivendo com a gente, congregando, mas aí, por conta de alguma questão de necessidade profissional, pela oportunidade de um negócio, de compra, elas vão para um lugar distante. Aí o que a gente entende que tem que fazer? É abrir um posto de saúde para elas, né? Aí a gente vai lá e abre o postinho, né? Abre uma igrejinha para elas. Por que isso é complicado? Mas pastor, a gente está atendendo aquelas pessoas. Mas essa não é a razão pela qual a gente começa a igreja. A gente não começa a igreja para atender pessoas especificamente. A gente começa a igreja para que o reino se expanda, para que o evangelho seja pregado, para que pessoas sejam transformadas. Não tem nenhum problema de a gente aproveitar uma família que mudou para um lugar onde a gente não tinha igreja. Essa família tem um coração piedoso, voltado para o evangelho, quer compartilhar as maravilhas do reino com todos os seus vizinhos e dizem: vamos aproveitar essa oportunidade e começar aqui uma nova igreja para alcançar todos esses vizinhos. Olha só, esse bairro não tem nenhuma igreja, tem um monte de gente que não é crente, vamos fazer algo aqui para impactar essas pessoas. Isso é maravilhoso. Mas não é isso que geralmente acontece. A gente começa o postinho de saúde para cuidar daquelas pessoas e aquela igreja já nasce com dono, né? Afinal de contas, foi por conta delas que houve o movimento daquela congregação nascer. E aí aquela congregação vai sempre ficar assim. Eu já fechei congregação, tá, gente? Isso, eu sei que isso é um sacrilégio em alguns lugares, quando eu falo isso, né? Tem gente que quer expulsar demônio de mim, mas é interessante porque às vezes a gente não sabe por que algumas coisas estão ali, por que algumas coisas dão errado. E essa ocasião específica foi uma situação de investimento de anos, de mais de 20 anos, né, em uma congregação. E quando eu cheguei ali, exatamente uma igreja que precisava ser revitalizada e que tinha uma congregação, eu tive um olhar muito carinhoso para aquele campo. Falei assim: vamos trazer um cara preparado, que vai fazer uma leitura para poder fazer as coisas acontecerem. E tinha então a família que já estava lá há 20 anos, era só aquela família. O pessoal: não vai, só tem uma família, só tem uma família. Falei: não, vamos fazer isso acontecer. E aí trouxemos um bom obreiro e ele começou a fazer e acontecer, visitar as pessoas do bairro e tal. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a ir, e aquela congregação que todo mundo falava: você não vai para frente, não vai para frente, de repente começou a chegar um monte de gente, O que acontecia? Aquela família literalmente punha para correr, porque eles não queriam outras pessoas ali, eles queriam a igreja deles. O que eles queriam era ter um personal pastor que viesse ali para atender a família deles, né? E pronto. E aí, o obreiro disse: não tem como. A gente insistiu por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e o pessoal era chegar, pôr para fora. Chegar, eles põem para fora. Eu falei assim: então, seguinte, não tem condição, a igreja está aqui, vocês são muito bem-vindos, venham congregar com a gente aqui, ali a gente não tem mais nenhum esforço. Desse jeito, não. E pronto. E assim foi. E aí, fechou. Por quê? Porque começou errado.
porque essa não é a razão. Igreja não começa para atender o ego de ninguém. Igreja começa para fazer o nome de Jesus conhecido. Outra polêmica, vai lá, estou cheio de polêmicas hoje. A igreja presbiteriana gosta muito de fazer isso. Uma região possui uma grande quantidade de crianças carentes, pobres, ficam ali perambulando pela rua, tal. Aí a gente vai começar, né, naquele bairro, uma igreja para atender essas crianças. Gente, deixa eu explicar por que eu acho que esse negócio é complicado. Porque às vezes a gente quer começar uma coisa que é outra coisa. Se eu olho para um bairro carente, que tem crianças necessitadas e que precisam de assistência social, eu acho que essa é uma excelente oportunidade da igreja, que está em missão no mundo, fazer o quê? Exercer a sua responsabilidade social. Ela começa um projeto social ali, ela vai cuidar daquelas crianças, ela vai ensinar aquelas crianças, ela pode ter até uma cosmovisão bíblica para ensinar aquelas crianças. Por que eu falo que esse negócio é complicado e é um jeito equivocado? É porque no meio do caminho a gente quer mudar a regra do jogo. E aquilo que nasce como um projeto social, da noite para o dia, a gente começa a perguntar, e aí, organiza quando? Como assim organiza? Aquilo é um projeto social. Aquilo ali nasceu para atender uma necessidade de pessoas carentes. Ele é um projeto social. Ele não organiza. Ele vai ficar ali dependendo para sempre. Ele é um projeto social. A gente pode levantar recursos externos, parcerias para cuidar de um projeto social. A gente pode criar estruturas para que ele possa até ser autossustentável, mas ele é um projeto social. Pastor, mas a gente não pode começar uma igreja ali a partir do projeto social. Opa, aí é outra coisa. A igreja tem um projeto social, né? Tem abençoado uma região carente da cidade. Tem crianças, jovens, ou até mesmo adultos, que são abençoados por meio daquele projeto. Então, intencionalmente, a gente vai fazer o quê? Plantar uma igreja naquela região. Aquelas pessoas não são os membros da igreja, elas são o fruto do cuidado assistencial da igreja. Mas elas podem ser um excelente grupo base para o início de uma nova igreja. Mas desde o primeiro dia, qual é o objetivo? Vamos plantar uma igreja aqui nesse bairro? Com qual propósito? Fazer o nome de Jesus conhecido, pregar o evangelho, ver pessoas transformadas e impactadas pela cruz de Cristo. Opa, eu diria, não seria nem legal que ele fosse no mesmo lugar do projeto social, é melhor que ele fosse em outro. Entende? Não é ser contra isso. Eu acho que a gente deveria fazer mais isso. Eu não acho justo a gente mudar a regra do jogo no meio do caminho. Algo que nasce como um projeto social e da noite para o dia a gente quer que ele se chame congregação, para que daí 2, 3 dias ele se torne igreja. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí você pode falar, mas tem um caso lá em Cachaprego do Sul, Paulista, em Minas Gerais, que aconteceu isso. Amém, Deus é maravilhoso, que Ele faz cada coisa acontecer, Ele faz a mula falar, né? Ele faz coisas extraordinárias também. Mas eu falo para você, pelo menos umas 365 situações onde isso foi feito e estão lá até hoje, tentando entender o que é aquilo. E é muito comum as igrejas me levarem para fazer esse tipo de diagnóstico, né? Principalmente para a congregação. Eu costumo dizer, né, que os meus alunos no seminário, né, estão saindo do seminário, né, e eu gosto muito de animá-los, né, porque muitos deles vão viver esse tipo de experiência. E eu falo assim, olha, se você vai iniciar o seu ministério e você vai plantar uma igreja, você tem ônus e bônus. Por quê? Que um pastor, um líder tem de ônus e bônus, né, na plantação de uma igreja? Ele tem o bônus, né, a coisa boa, de ter flexibilidade, começar algo novo, arejado. Ele tem o ônus de que isso é pesado, porque você não tem recursos, muitas vezes humanos e financeiros, para te ajudar. Quando você vai revitalizar uma igreja, você tem ônus e bônus. Por quê? Porque você tem o bônus de já ter algumas pessoas ali envolvidas, capacitadas, alguns recursos para ajudar. Você tem um ônus de não ter tanta flexibilidade, porque algumas coisas já estão ali estabelecidas e são difíceis de mudar. E aí tem uma coisa na igreja presbiteriana que chama assim, revitalização de congregação.
né? Você tem ônus e ônus, né? Porque você não tem a possibilidade de flexibilizar. Por quê? Porque a cultura já está estabelecida e você não tem recursos humanos e financeiros mínimos para fazer aquele negócio acontecer. Ou seja, você não tem nada, né? Então, eu falo, ó, Deus abençoe, eu vou orar por vocês. Mas isso que muitas vezes acontece. E aí as pessoas chegam e dizem, pastor, o senhor pode fazer um diagnóstico aqui na nossa congregação, que tem 42 anos. Ó, pasmem, existem muitas congregações presbiterianas, Brasil afora, que tem mais de 30 anos. Você consegue imaginar isso? Uma igreja que está querendo nascer... Cara, isso é uma aberração. Vamos imaginar, imagina uma gravidez, né? Imagina uma gravidez. Qual que é o tempo médio para nascer um bebê? 9 meses. Na verdade, descobri que são 10, né? Se você for olhar, né? 7. Mas aí tem aqueles que são prematuros, né? Às vezes com 5, 6 meses nascem, né? Agora, imagina uma gestação de 30 anos. Tá 30 anos e o negócio não nasce. Isso não é natural. E aí tem gente que quer fazer aniversário comemorando, né? 27 anos da congregação. Eu falo assim, meu Deus, não comemora não. Que desgraça é essa? Como comemora um negócio desse? Chora. Chora. Ué. Fazer alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Se uma igreja não nasceu, ela não nasceu. Porque para a gente, o nascimento efetivo da igreja é quando ela consegue se perceber, né? Tendo a liderança e a capacidade de viver, né, ali, se autossustentar, se definir por si só. Ela não nasceu. Ela não consegue andar sozinha. 30 anos. Então a gente talvez tenha que começar a repensar isso. Não é coisa para a gente comemorar. Isso é triste, isso é coisa... E eu não estou falando aqui, se você faz isso, eu não estou falando isso para te julgar, não. Eu estou falando para levar você a começar a refletir. Em vez da gente ficar comemorando aniversário, que tal a gente fazer um diagnóstico? Por que ela ainda não é? O que está faltando? Está faltando pessoas preparadas para serem líderes? Porque na igreja presbiteriana existem alguns requisitos. A igreja ter um espaço para se reunir, ela conseguir, né, ter uma autonomia financeira, e ela ter homens preparados para assumirem o oficialato. Se ela não é igreja, está faltando alguma dessas coisas. O que nós vamos fazer para isso acontecer? Então, já falei aí, né? O próximo é uma congregação da nossa igreja, tem 38 anos, não se tornou igreja. Agora vamos transformá-la em um projeto de plantação. Aí, isso chega muito nos presbitérios, né? Aquela coisa assim, vamos mudar o nome, e um passe de mágica, tudo vai mudar. É a mesma congregação, é a mesma cultura, é a mesma visão. Mas agora a gente chama de projeto de plantação. Aí vai acontecer. Não vai. Se não tiver uma mudança de postura, uma mudança de visão, de entendimento, não vai acontecer. Vamos lá, tem um irmão da igreja que tem uma propriedade, um lugarzinho ruim, sabe o pior lugar do bairro? Ali, ele tem uma propriedade, e ele colocou à disposição do conselho para ser usado aquele lugar. Pastor, mas o senhor está desdenhando do que o irmão está dando? Lógico que não. Ele está dando para a igreja mesmo? É para a igreja? Beleza, vamos colocar. Tem algum corretor aqui na igreja? Nós vamos colocar a venda ali, porque se não é o melhor lugar naquele bairro para começar a igreja, não vamos começar a igreja ali. Agora ele está dando para a igreja, a gente vende aquele espaço ali e compra em outro lugar, ou junta, ou usa aquilo de aporte para começar, né, pelo menos a investir em um lugar que vai ser. Eu não estou desdenhando, muito pelo contrário, o que a gente mais precisa é de aporte. Agora, esse negócio de dizer, porque ele deu, ele vai ser ali, porque é o que a gente tem, mesmo que seja o pior lugar, por que a gente faz isso com a igreja? Às vezes a gente não faria isso para escolher uma casa para a gente, mas para a igreja tudo bem? É seu pior lugar, que ninguém acha, que não tem acesso. Se bem que hoje não ter acesso não é uma coisa mais, né? Assim, as pessoas chegam na igreja, esses lugares sem acesso em cidades grandes, as igrejas até crescem mais, mas isso não vem ao caso. Mas aquela coisa de não ser um bom lugar. Tem outra,
que é muito comum. Tem um pastor, um obreiro lá do presbitério, está sem campo. Todos pelos quais ele passou, deu ruim. Tem essa expressão aqui? Vocês usam essa expressão aqui? Deu ruim? A gente usa muito, porque dá muito ruim algumas coisas dessas lá na minha região. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, já com a paixão pela plantação de igreja, eu tinha 20 e poucos anos, e já tinha uma formação acadêmica na área de comunicação, já tinha feito um MBA na área de marketing, já trabalhava há um bom tempo, apesar da pouca idade. Eu comecei a trabalhar na comunicação com 16 para 17 anos, eu já trabalhava há quase uma década na comunicação. Eu vinha de uma família conhecida, meu avô tinha sido diretor do seminário, eu venho de 6 gerações presbiterianas, 5 gerações de pastores, e aí eu falava que eu queria ser plantador de igreja. E isso lá no início dos anos 2000, o Santarelli vai lembrar, o pessoal olhava para mim com a cara meio torcida assim, por quê? Você não precisa? Como assim? Eu falei, não, você tem talento, você tem pedigree, seu avô foi diretor de seminário, pastor conhecido, só dá uma ligadinha, você não precisa plantar igreja não. Como assim? Não, plantar igreja é para aquele cara que não serve para lugar nenhum. Sabe aquele cara que foi na igreja A, matou a igreja. Aí o presbitério colocou ele na igreja B, cozinhou a igreja. Tirou ele, pôs na C, não sobrou ninguém na igreja, depenou a igreja. Aí o que faz com ele? Manda plantar a igreja. Ele que comece uma. O que tem de pior a gente põe para plantar. Para. O desafio é grande. Eu falo com os meus alunos hoje, eu falo assim, ó, o negócio é complicado, empreender no Brasil não é fácil não, e plantação de igreja é empreendimento, não é para qualquer um não. Se você não tiver 125% comprometido com esse negócio, meu amigo, esquece, não vai rolar. Então é essa coisa de que, o que sobrar a gente põe para a plantação de igreja. Eu chego no presbitério, hoje eu olho para o presbitério, e aí o pessoal começa a dizer assim, a gente está com muitos pastores e poucos, eu estou numa região muito populosa de pastores, eu estou num presbitério que tem 26 igrejas e 58 pastores, e 9 seminaristas estudando, e aí os pastores dizem, os meninos estão vindo aí, mas não tem campo para eles não, se virem. Eu olho e falo assim, quem é o melhor? Qual dos seminários que é o melhor? Esse aqui eu vou colar nele e vai plantar a igreja. Não é o que sobrou. O que eu tenho de melhor para fazer? Porque esse que vai encarar o desafio. Mas, muitas vezes, para a gente era aquilo que sobrava. Tem um tempinho ainda, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre como plantar? Porque isso também é algo que na nossa igreja presbiteriana geralmente tem uma certa polemização, porque a gente tem diferentes correntes, tá bom? Diferentes linhas. E eu vou apresentar, claro, aquilo que eu entendo que é mais efetivo. Mas eu vou dizer para vocês o que algumas pessoas entendem. Nós temos correntes na Igreja Presbiteriana do Brasil que acreditam que igreja é sinônimo de prédio. Se você tiver um prédio, um templo, você tem uma igreja. Então, o que eles fazem? Eles juntam dinheiro, eles pedem dinheiro, eles fazem um fundo para levantar recursos. Para quê? Para comprar um terreno, para subir umas paredes e ter um prédio. E aí eles entregam e dizem, pronto, está aqui a igreja. 3 anos depois, você passa lá, o prédio da Igreja Presbiteriana do Brasil está alugado para a Igreja Pentecostal do Cuspe Santo, mas tudo bem, né? Porque assim, o prédio é da igreja, mas não tem gente lá dentro. Tentaram, não conseguiram depois nada, porque não pensaram estrategicamente, só construíram parede, aí fica lá, empreendimento, né? Aí o presbitério daqui a pouco tem que mudar o KNAI dele, né? Não é mais organização religiosa, né? Ele vai trabalhar com aluguel de imóveis, porque é o que tem o presbitério. Porque ele tem um imóvel, mas não tem igreja. Eu tenho um pé atrás. Eu não estou dizendo que uma igreja não pode ter o seu espaço. Eu estou dizendo que isso não é nem de perto mais importante. E não é por onde a gente deve começar. Não é tendo um espaço que naturalmente a gente vai ter igreja. Até porque esse espaço pode ser que ele não esteja no melhor lugar, e pode ser que daqui a pouco ele fique pequeno, a gente compra um espaço, vamos lá, fizemos, construímos, está lindo o nosso galpão, dá para colocar 48 cadeiras,
E aí a igreja começa a crescer, você vai fazer o quê? Ah, não pode crescer. Ah, então vai ficar lá, 38 anos. Não, isso não é o mais importante. Tem uma outra linha dentro da nossa igreja que acredita que se você tem dinheiro, você tem igreja. Se você tem suporte financeiro, a igreja vai acontecer. É só investir dinheiro lá. Consegue parceiro, vamos fazer uma viagem nos States, a gente consegue umas igrejas gringas, dá o suporte em dólar, né, 5 por 1, então eu tenho muito dinheiro, eu coloco dinheiro, a igreja acontece, sim, né, magicamente. Eu não vou negar que dinheiro ajuda bastante coisa, mas não necessariamente você tendo dinheiro, você tem igreja. Eu já vi igreja aqui no Brasil investir em projeto mais de 6 milhões de reais e 5 anos depois você não ter nada. E a coisa regredir a menos do zero. Eu já vi isso acontecer. Pastor, então, se não é prédio, se não é dinheiro, como é que é esse negócio? Eu acho que tem muito a ver com pessoas, tem a ver com processos, tem a ver com suporte. É isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Porque eu acho que a gente precisa da pessoa certa, do obreiro certo, do pastor certo, né? Um homem certo. Pessoa que está chamada para aquilo ali. Envolvida em um processo também igualmente correto e com o suporte apropriado. Então, esse pastor, esse plantador, esse obreiro que vai começar, ele tem que ter um perfil apropriado para a plantação de igreja. E aí a gente precisa entender que a gente não é chamado, né, pastores, líderes aqui, para fazer todas as coisas. E a gente tem que entender que tem algumas coisas que a gente faz bem, outras a gente faz razoavelmente bem, tem coisas que a gente não faz nada bem. E eu acho que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho na caminhada, a gente vai percebendo isso, né? Eu vejo que, às vezes eu recebo bastante convites, e eu sempre falo assim, tem uns que eu juro que eu não entendo por quê. Porque para mim faz todo sentido estar num congresso como esse falando sobre plantação de igreja. Então, se você me chamar para falar sobre liderança, a plantação de igreja, a comunicação na igreja, a evangelização para o mundo contemporâneo, para eu ajudar na capacitação de 2 obreiros do presbitério, eu vou vir aqui para falar para 2 pessoas, eu falo, opa, tem a ver comigo. Aí você fala assim, pastor, vai ter um congresso nacional da UPA, vão ter 2.000 adolescentes, o senhor que vai ser o preletor. Eu falo assim, vocês estão doidos? Pô, eu para falar para adolescente, eu tenho um adolescente cá, tenho 2 filhos, o Gael vai fazer 15, a Helena vai fazer 5. Eu não consigo falar direito nem com um adolescente que está dentro da minha casa, porque adolescente tem hora que fica monossilábico, né? Porque eu chamo assim, e aí filho, foi tudo bem na escola? Ele, sim. Né? E aconteceu alguma coisa diferente? Não. Você está com fome? Talvez. Eu não consigo nem falar com o adolescente que está dentro da minha casa. Para que eu vou falar para 2.000 adolescentes? Eu vou falar o quê? Vai estudar, menino? Né? Que é o que eu falo para o meu, né? Tem hora que eu fico ele vendo, jogando joguinho. Vai estudar, menino. A única coisa que eu sei falar para adolescente. Vai estudar, menino. Uai, tem nada a ver comigo. Agora tem uns caras que eu vejo, cara. Eu tenho um seminarista que eu vejo ele falando para adolescente. Eu falo assim, eu já não sei nem mais quem é mais adolescente. Se é o adolescente ou se é ele, né? E estou falando isso no bom sentido, não é pejorativamente, não. Ele consegue falar, amém, é isso. Né? Então, é o cara que é chamado para isso. Então, a gente tem que entender esse perfil. E aí passa por personalidade, pelo seu comportamento social, pelos seus dons espirituais, pelas suas habilidades e competências. Né? Ele precisa ter também um treinamento. Às vezes é o cara certo, mas ele não está preparado, ele nunca ouviu, ele nunca passou nem por uma palestra, ele nunca imaginou, cogitou essa ideia de por que a gente deve plantar, por que não deve plantar, porque nunca foi falado isso. Ele só olhava as coisas acontecendo, e na cabeça dele, ele podia ser um cara com um bom perfil, mas ele vai e entra no rascado, mas aqui o pessoal fazia assim, né? Começava com as crianças que estavam ali, o projeto social, então eu vou começar assim, porque é a única coisa que eu conheço. Então, quando ele está envolvido, né, dessa maneira, em um treinamento efetivo, isso vai ajudá-lo. Precisa ter o chamado de Deus para a plantação daquela igreja naquela cidade. Pessoal, tem uma quantidade de gente. Teve um momento na história aqui na Igreja Presbiteriana que começou a gourmetizar esse negócio de plantação de igreja. Né? Porque eu lembro que, se no meu tempo lá no seminário ninguém falava disso, era um absurdo, não tinha nem aula disso, eu lembro que anos mais tarde, eu já como professor, todo mundo falava que ia ser plantador de igreja. Né? Era um negócio meio chique.
Aí eu começava a olhar aquele negócio meio com a pulga atrás da orelha, falando, não tem lógica que todo mundo está sendo chamado para plantar a igreja, não, mas que maravilha, que coisa é essa? Aí você vai, né, começar a ouvir isso, não, Deus me chamou para plantar essa igreja na cidade, aí o cara vai. Aí você vai lá, você não sabe, o cara está dizendo que Deus chamou, aí você vai falar assim, não, foi Deus, não, ué, quem sou eu, né? O cara falou que foi Deus, velho. Aí ele vai lá, consegue recurso, aí a gente vai, consegue recurso, aí o negócio é duro, porque a lida é dura, né? A coisa não acontece magicamente da noite para o dia. E já teve um caso que eu lembro de um cara que veio, pediu recurso, pediu dinheiro, nós fomos apoiar financeiramente o projeto dele. Em um ano o negócio não ia. Aí ele recebeu um convite de uma igreja grande, em outra cidade, para ir para lá, e falou assim, então, é que agora Deus está me chamando para ir para essa igreja. Eu falei assim, esse seu Deus muda de ideia muito fácil. Porque quando você veio pedir dinheiro, Deus estava te chamando para você plantar essa igreja. E 10 meses depois, Deus está te chamando para fazer outra coisa. Esse seu Deus é muito Maria vai com as outras, porque tem uma coisa errada. Ou ele não te chamou para plantar a igreja, ou ele não está te chamando para isso. Como é que ele vai fazer? Ele vai mudar de ideia no meio do caminho? Então, o cara tem que ter o chamado para aquilo. Porque, gente, não é uma tarefa, assim, fácil. Não existe isso. Então, assim, pastores, possíveis plantadores de plantão, né? Não é para desanimá-los, não, mas essa é a hora do desencorajamento. Pesquisas norte-americanas, nós não temos pesquisas no Brasil, mas na vivência, na prática, na carne, eu tenho sentido isso. Pesquisas norte-americanas dizem que cerca de 80% a 85% dos pastores que se envolvem na plantação de igreja, dos plantadores de igreja, eles desenvolvem algum tipo de enfermidade física ou emocional no segundo ano da plantação. Nós estamos falando de 85%. É quase que todo mundo. Ou o cara fisicamente fica doente, ou emocionalmente ele fica doente. Gente, é caminhar no deserto. É dar murro em ponta de faca. É um trabalho árduo. Então, o cara tem que ser chamado para aquilo, para plantar aquela igreja naquela cidade. Processo. Identifique a cidade, a região, o grupo de pessoas a serem alcançados. Onde que estão as pessoas que não frequentam as nossas igrejas? Quem são essas pessoas? Por que não frequentam? O que Deus está fazendo na vida delas? Às vezes elas não frequentam porque não tem uma igreja perto. Opa, então aquela é uma região, pode ser. Às vezes é um grupo de pessoas que não frequenta especificamente porque é um nicho que tem alguma dificuldade com isso ou com aquilo. A gente precisa entender quem são essas pessoas, né? Por que elas não estão indo? O que Deus está fazendo na vida delas? Elabore um projeto com as estratégias a serem usadas e o modelo dessa igreja. Como é que vai ser essa igreja? E aí, né, como assim, pastor? Como é que vai ser a igreja? Como é que ela vai ser? Porque existe forma e existe essência. O que é essência? Essência é tudo aquilo que uma igreja precisa ser. Venhamos e convenhamos. Essencialmente falando, a partir das Escrituras, uma igreja bíblica, ela precisa ser ensinadora? Sim ou não? Sim, né? A gente não tem que fazer discípulo, a gente tem que ensinar. Como que vai ser o ensino dessa igreja? Pode variar? Pode. Pode ser em um culto formal às quartas-feiras, um culto doutrinário? É ensino? Opa, pode ser uma possibilidade. Escola bíblica dominical, domingo de manhã, pode ser uma possibilidade? Opa, ensino. Pode ser grupos nos lares, onde o foco desses grupos é o ensino, o estudo bíblico? Opa, pode. A forma é diferente, mas a essência ela tem que ensinar. Toda igreja genuinamente bíblica tem que adorar a Deus, não tem? Adoração é um princípio essencial, não é? Para a igreja? Como que ela vai adorar a Deus? Pode ser com órgão de tubo, lá na igreja do Dirley tem, eles tocam aquele órgão de tubo lá de vez em quando, ou só fica de enfeite? Toca. Tem órgão de tubo, é chique demais, eu acho bonito de ver, só de ver. Pode ser com contrabaixo, guitarra e bateria? Pode também, pode. O Davi, como é que foi a igreja que você foi pregar lá? O que os caras estavam usando para tocar? Órgão de folha, eu não sei nem o que é isso. E
sanfona e viola caipira. Mas pode adorar a Deus desse jeito? Ué, pode, ué. Depende do contexto. Talvez na igreja do Dirley não, ia ser estranho. Mas lá na igreja que o Davi foi, era perfeitamente normal. Talvez lá na igreja que o Davi foi, levar um órgão de tubo ia ser meio estranho, não ia, Davi? Não ia caber, né? Não ia dar. É isso. Entender como é que vai ser. E aí, levante parceiros de oração para a sustentação financeira. De oração e para a sustentação financeira. Parceiros que vão orar por essa igreja e que vão investir nessa igreja. Por quê? Porque durante um tempo, a gente, venhamos e convenhamos, se a igreja está nascendo, de fato ela precisa de recursos externos, porque ela ainda não tem recursos internos. Então ela precisa de parceiros. Agora, não é aquele negócio de assim, né, fundo perdido. Ah, vou dar dinheiro para você para o resto da vida. Não, é um projeto. Durante quanto tempo? 3 anos? Então, beleza. 3 anos a gente vai investir aqui para ver esse negócio acontecer. Né? Durante 3 anos nós vamos estar orando por essa igreja, a gente estrategicamente vai estar pensando nessa igreja. Desafie pessoas, crentes da região, com o perfil, né, do grupo a ser alcançado para formar um grupo base. A igreja que hoje, atualmente, eu pastoreio, que sou plantador, a gente começou em 5 de fevereiro de 2023, do ano passado. A gente vai completar 16 meses do nosso primeiro culto. Quando eu recebi o convite para plantar uma igreja via Igreja Presbiteriana Central de Campinas, o pastor perguntou para os irmãos da igreja: pastor Rodrigo vai vir aqui, vai plantar uma igreja, tem alguém que tem sentido chamado para isso, para se envolver num projeto desse? Alguém quer ir com ele? A gente tinha uma igreja parceira lá em Campinas, né, a igreja Jardim Guanabara. O pastor me levou lá, eu preguei, terminou e falou assim: o pastor Rodrigo vai começar uma igreja aqui, nós vamos ajudar financeiramente ele. Alguém aqui quer ir junto? Alguém quer ir? Deus está chamando alguém para ir? Amém. Eu sei que tem pastor de igreja que já torce o nariz, e se o meu presbítero que dá bom dízimo quiser ir embora? Aí, meu amigo, Deus chamou, ele vai trazer outro para você, para suprir as necessidades da igreja. Se Deus chamou. É rei, não é a sua igreja. É rei, não é o seu ministério. É rei, não é o seu umbigo. Se Deus chamou, vai, velho. Inicie estudos com o grupo base, semeando a visão e o treinamento para a obra ser iniciada. Eu costumo dizer que, assim, um dos grandes problemas que a gente tem das igrejas, dessas congregações que depois ficam 20 anos, é que elas começaram antes da hora. Elas começam muito rápido e por isso que elas demoram para nascer. Faz sentido isso? Começa rápido e demora para nascer? Porque a gente abruptamente falou assim: vamos começar um projeto de plantação de igreja. Vamos, vai fulano, eu quero ir, vamos lá. Aí o que vocês pensam? Então vamos alugar um salão, vamos começar o culto semana que vem? Calma, para que essa pressa? Vamos alinhar as expectativas. Vamos planejar, né, Dileizinho? Vamos pensar quais são os objetivos, o que a gente quer fazer, para onde a gente está indo. O que é igreja para a gente? Sabe por que muitas vezes um projeto de plantação que começa assim abruptamente desaba em 3 meses? Porque você tem um monte de gente que pensa a igreja de maneira diferente. Se eu perguntar hoje aqui assim, o que é igreja para você? Sei lá, a gente tem aqui umas 150 pessoas, a gente vai ter umas 200 pessoas, a gente vai ter 200 respostas diferentes. Cada um vai dizer uma coisa. Só que o problema é que quando essas pessoas diferentes, que pensam em igreja diferente, começam a estar construindo uma igreja juntos, e cada um tem a sua expectativa, e a sua expectativa não é atendida, o que acontece? O barco afunda, porque cada um está remando para um lado. O negócio não vai. Agora, se eu gasto tempo, efetivamente, sonhando com aquelas pessoas, essa igreja, estudando juntos para que a gente possa compreender qual é a natureza da igreja, ainda que a gente tenha experiências diferentes e pense uma coisinha diferente, a gente está pelo menos alinhado. Eu costumo dizer, estamos na mesma página, entendeu? Está todo mundo na mesma página, né? Ótimo. E tem até gente que você vai perceber que não está na mesma página, que você vai falar assim, eu acho que é melhor você descer agora.
Eu costumo usar a seguinte ilustração: plantar uma igreja é como se a gente reunisse um grupo de pessoas, pegasse o empreendimento de construir um navio, colocar ele na água e ir para algum lugar. E a gente, então, durante esse processo, decide para onde a gente vai e por que a gente vai. Nós vamos todos juntos para a Espanha. Por que a gente vai para a Espanha? Porque eu quero ver o jogo do Barcelona. Não, eu quero ver o jogo do Real Madrid, e eu quero assistir Torada, e eu quero, sei lá, ainda ver o Rafael Nadal em uma partida de tênis. Beleza, nós estamos indo para a Espanha. Pegamos, construímos um navio, colocamos ele lá, estamos indo para a Espanha. Todo mundo feliz, sabendo que está indo para a Espanha. O que é o grande problema que às vezes acontece? Quando a gente está indo para a Espanha, a gente encontra alguns náufragos no meio do caminho, de navios que espatifaram. E nós, como somos crentes, piedosos e bonzinhos, em vez de deixar o pessoal se afogar, o que a gente faz? A gente traz para dentro do navio, aí a gente vai, cuida, faz um curativozinho, conversa, passa pomadinha, fica ali com ele na enfermaria, e aí ele melhora e começa a andar pelo convés, Aí ele está andando pelo convés, aí ele pergunta: e aí, tudo bom? Bom. Onde a gente está indo? A gente está indo para a Espanha, porque a gente vai ver o Real Madrid, o Barcelona, o Rafael Nadal, o Touro. Legal. Você conhece a Austrália? Austrália? Austrália tem koala, canguru, tem umas carnes lá. Quando você menos percebe, tem um motim no navio querendo ir para a Austrália. Como é que você faz com isso? Você traz o náufrago, coloca ele na enfermaria, você cuida dele, você coloca o curativo, ele vai melhorando, você bate na perna dele e fala assim: amigão, é o seguinte, a gente está indo para a Espanha. A gente está indo para a Espanha por causa disso, disso e disso. Você estava indo para onde? Estava indo para a Austrália, porque eu queria ver Não, beleza, eu conheço uns navios que estão indo para a Austrália, eu faço contato com eles, a gente coloca você nesse navio, você vai para a Austrália com eles. Agora, se você ficar aqui, nós estamos indo para a Espanha. E já aconteceu comigo, na vida real, de ter pessoas que entraram no barco comigo, que queriam ir para a Austrália. E eu virar e falar assim: meu amigão, eu acho que esse não é o barco para você. Tem barco aqui que eu acho que te cabe, esse não te cabe. Isso dói, porque Deus faz um negócio para te testar de uma maneira, e isso aconteceu comigo no meu primeiro projeto de plantação, eu ainda moleque, iniciando o ministério, e aí a gente estava lá numa cidade onde nunca tinha tido igreja presbiteriana, um trabalho difícil, o grupo base começando ali, bem mirradinho, aí Deus manda um casal, ele tocava guitarra, tinha doutorado, professor universitário, ela tocava piano, cantava, já era um crente há tempo, dava dízimo. E aí a gente começando a falar sobre essa questão da adoração, e que não é o que a gente gosta, mas entender o que adora a Deus, e que as pessoas estão ali. Ela fala assim: eu não concordo. Como você não concorda? Não, eu toco o que eu quiser, que eu gosto. Como assim que você gosta? Não, porque eu gosto daquelas músicas. Ela me falou de uns congressos de louvor que ela tinha ido. Porque isso aqui satisfaz o meu ser. Eu falei assim: algum ser não vai ser satisfeito aqui. E depois de algumas insistências, não foi da noite para o dia, eu fui caminhando até que eu cheguei um dia e disse: eu acho que não é o melhor lugar para vocês. Com todo carinho. Vai ser melhor para vocês, melhor para a gente. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Porque tem que alinhar as expectativas. Porque senão esse navio afunda. Esse navio afunda. Pastor, mas aí como é que a gente faz com a igreja que já está organizada, tem tantos anos, e chega pessoas de fora que têm outras expectativas? Aí é outra coisa. Mas o convés, você também não vai deixar ele andar antes de conversar com ele para onde que esse navio está indo. Porque muitas vezes a pessoa chega na nossa igreja, porque às vezes a gente tem algumas demandas e expectativas, a gente dá visibilidade para as pessoas antes da hora. E aí a única coisa que vai acontecer é essa pessoa arrebentar com a igreja e dividir ela daqui a pouco. Porque ela está chegando na igreja, ela não tem a mesma perspectiva teológica da igreja, a mesma visão de onde a igreja está indo, mas só porque ela toca bem ou ela canta bem, no dia seguinte a gente...
E aí ela diz um monte de asneira e leva um monte de gente embora. E a culpa é nossa, de quem está na liderança que deixou isso acontecer. Não é dela não, é nossa. Mas, vamos lá, seguindo, antes da gente dar a nossa paradinha. Inicia as reuniões públicas com toda a infraestrutura possível. Então, se você já está ali caminhando, já estudou com essas pessoas, pastoreou o coração dessas pessoas, andou com essas pessoas, eu costumo dizer que o processo de formação do grupo base, ele vai no mínimo de 6 meses a 1 ano e meio, até 2 anos, antes de você começar um culto público. E quando você começar, o primeiro dia tem que ser uma igreja. Ele tem que ter a infraestrutura necessária de uma igreja. Sabe por que muitas vezes dessas congregações que demoram 38 anos terem tudo isso? Porque nunca foram enxergadas como igreja, nem pela igreja mãe. Quando eu era adolescente, eu achava que congregação era um grande depósito de coisa velha. Eu juro, não estou brincando não, eu achava mesmo. Porque eu sempre vi o pastor falando lá na frente, coisas do tipo assim, vamos trocar o som da igreja, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar esse som para a congregação, né? Vamos trocar os bancos da igreja, tão velho, quebrado, o que faz com ele? Manda lá para a congregação. Foi, não serve mais para nós, serve para a congregação. Então essa tal de congregação é o depósito, né? Onde a gente guarda o lixo. Aí você quer que um negócio que a gente usa para guardar o lixo vire igreja? É sério que a gente quer isso? E a gente vai cobrar isso? Aí a gente começa a descobrir que talvez os 38 anos sejam culpa nossa. Por 38 anos a gente tratou aquele lugar que deveria ser uma igreja como um armazém de bagunça. Um lugar de guardar o lixo que a gente não quer mais. Aí a gente quer cobrar. Mas essa congregação não organiza. Mas também, você nunca olhou para ela como igreja. Como é que ela vai ser da noite para o dia? Treine líderes para o exercício de posições estratégicas. Esse processo você vai fazendo isso. Quem são as pessoas? Durante esse período do grupo base, você vai identificando. A gente começa, a igreja não tem ninguém para servir em diaconia. Não tem ninguém para acolhimento, para recepção, não tem ninguém para louvor. No processo de plantação, você já está observando nessa caminhada quem pode ajudar em algumas dessas áreas. E se não tem, quem pode ser preparado e capacitado para servir nessas áreas. E aí você vai fazendo isso durante todo o processo, treinando essas pessoas, esses líderes, para assumirem essas posições. Porque para organizar a igreja, você precisa ter liderança. Juntamente com a organização em igreja, insira essa nova comunidade no processo da plantação de uma nova igreja. Eu costumo dizer que uma igreja, de fato, só está plantada não quando ela é organizada no presbitério, mas quando ela inicia a plantação da sua primeira filha. Enquanto ela não desapegar de si mesma e começar a próxima igreja, para mim o ciclo ainda não está completo. E aí tem algumas coisas que dentro do processo que a gente não vai ter nem tempo para falar aqui, a gente pode depois nas perguntas e respostas, na mesa redonda, falar sobre isso, sobre pesquisa de campo, sobre algumas estratégias e, por último, o suporte. Pode ir lá para o slide do suporte. E aí, quando a gente fala de suporte, a gente pensa que é só dinheiro, né? Mas não, é um suporte espiritual. A gente tem intercessores. Ter uma igreja que ora pela sua igreja filha, ter pessoas dentro da igreja que têm comprometimento de orar pelos seus projetos. De verdade, um interesse espiritual. Interesse estratégico e um suporte estratégico. Não é simplesmente pegar e jogar o camarada lá e falar, se vira, bonitão. Não. É criar possibilidades de um cuidado, de uma mentoria. Às vezes a gente vai pegar um cara que é mais novo, que vai começar aquele empreendimento. Às vezes o cara não sabe nem ser pastor ainda, ele tem que ser plantador. Aquelas pessoas que estão ali não sabem nem ser crente ainda, ele já tem que ser grupo base de plantação de nova igreja. Dar esse apoio estratégico, ajudar essas pessoas que estão sendo enviadas. E, sim, financeiro, mantenedores, ter um suporte de apoio para que isso possa acontecer. E aí, colocar uma dinâmica, pode passar o próximo quadro, esse aí é importante, eu vou parar com esse, que é a dinâmica do desmame. Ensinar essa igreja que sim, nós vamos investir, tem um processo, inclusive um tempo.
Eu costumo dizer que esse escalonamento ele deve ser fundamental, né? Porque o grupo base que está começando essa igreja, ele tem um investimento ainda pequeno para as necessidades dessa igreja. Então, a gente vai ter parceiros, vai ter uma igreja mãe apoiando. E, com o passar do tempo, essa arrecadação vai aumentando e diminuindo dos outros para que a gente tenha responsabilidade. Eu até gosto de um gráfico um pouco diferente desse, eu costumo dizer que mãe é mãe, então, se um projeto de 3 anos, eu costumo dizer, o ideal é que a igreja mãe seja a base. Então, assim, se a gente tem um projeto que a gente precisa, sei lá, vou usar um número redondo aqui, 15 mil, a igreja precisa de 15 mil para funcionar, então 5 mil no primeiro ano, a igreja mãe vai dar. 5 mil a igreja está levantando por si só, com seus dízimos e ofertas, e os outros 5 mil a gente vai arranjar um parceiro para dar. A gente vai ter a diminuição desse parceiro com o passar do tempo. Por quê? Porque o grupo base ele vai começar a crescer e arrecadar mais. E a igreja mãe ela vai sendo um suporte, uma base. Então, para o ano seguinte, então, a igreja mãe continua com 5. O grupo base que arrecadava 5, agora arrecada 7,5. E o suporte que antes dava 5, agora 2,5. E a coisa vai indo até que essa igreja possa caminhar sozinha. Então, essa é uma entre tantas outras possibilidades, só um exemplo bem simples, mas é para a gente gerar, inclusive, essa responsabilidade, né? Porque senão você diz, vamos lá, a gente vai começar a congregação, e ela não tem nenhuma responsabilidade, né, em ser autossuficiente financeiramente. A gente precisa criar, né, na igreja esse comprometimento. Os membros que estão indo, eles precisam entender que a igreja é a igreja, e é a igreja deles, eles têm responsabilidade de sustento, de cuidado, né, com seus recursos e com seus talentos, de manter aquela igreja, com suas competências, habilidades, com tudo que eles têm, de manter aquela igreja que eles estão ali envolvidos. E isso é didático, né, para que eles possam aprender e fazer isso da melhor maneira possível. Vamos lá, encerrando, como plantar novas igrejas, a gente precisa do obreiro certo, né, do plantador. A gente precisa de um processo correto e a gente precisa de um suporte apropriado. Essas 3 coisas vão fazer a diferença. Não é só ter dinheiro, não é só ter um prédio, mas o conjunto dessas coisas, você pode ter certeza, vão ajudar e muito a gente ver igrejas florescerem. Acho que a gente vai ter uma pausa agora, né, reverendo Alessandro? E aí depois a gente volta para algumas perguntas. Eu posso contar um pouquinho mais sobre as minhas histórias. Tem algumas coisas aqui que eu até queria falar sobre plantação de igreja, sobre algumas dinâmicas de como acontece ou não acontece. Eu posso usar isso nesse momento. Se não der, eu volto a falar disso no domingo. Você quer?